Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Começando mais uma quinta-feira para deixar você muito bem informado aqui no canal do Lessa. Sábado tem jogão contra o Corinthians, elenco se reapresentando nesta terça-feira, iniciando a preparação. Mais de 10 mil ingressos vendidos. Então, vou falar sobre essa partida também, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores, muita informação, algumas coisas que eu já queria abordar aqui com vocês. Então, vou falar disso, por exemplo, dessa questão do Vasco jogar no Maracanã. O Fluminense até agora não se manifestou, pelo jeito não vai se manifestar, e está rolando uma polêmica muito grande em relação a isso. Sobre uma matéria que o GE. Globo fez, um comparativo entre todas as vendas feitas durante esse período de pandemia, e mostrando que o Luiz Henrique está na 13ª posição ali de um ranking, e que mostra mais uma vez como essa venda ela foi no mínimo ruim. A gente pode colocar no mínimo ruim. Para alguns vai ser péssima, para outros horrorosa, para outros horrenda, mas enfim, é uma matéria interessante também que mostra um comparativo importante para a gente ter uma noção do patamar que foi essa venda do Luiz Henrique, que agora, infelizmente, não é mais jogador do Fluminense. E também as preocupações para o técnico Fernando Diniz, além das que ele já tinha para esse jogo contra o Corinthians, até falei aqui no vídeo de ontem. Então se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações para você não ficar por fora de nada que acontece na cobertura diária do Flu, informações de bastidores, opinião, informações exclusivas, enfim, tudo você sabe que encontra aqui no canal do Lessa. E deixa o like também no final do vídeo, se você gostar, o seu comentário também, que é sempre muito importante, contribui demais aqui para o canal, beleza? Eu vou começar falando sobre o jogo de sábado. Né? Ontem eu até falei que o Diniz tem preocupações porque o Luiz Henrique não está mais à disposição. Então ele vai ter que, até a janela abrir no meio do ano, no mês que vem, dia 18, o Diniz vai ter que buscar soluções. Né? Enquanto os reforços não chegam, ele tem que encontrar soluções dentro do seu elenco. E a tendência é que o Matheus Martins seja o substituto do Luiz Henrique, a não ser que o Diniz promova uma mudança de esquema, que eu acho difícil acontecer, porque o time está encaixado, está evoluindo, então creio que ele vai procurar mexer o mínimo possível na estrutura da equipe para não atrapalhar esse momento. Então, em tese, o cara para entrar na vaga do Luiz Henrique é o Matheus Martins. E aí, para o meio-campo, ele já não poderia contar com o Nonato. Um grande problema pela atuação que o Nonato teve diante do Corinthians, que foi muito boa. Ele vai ter que escolher aí entre 4: Iago, Wellington, Felipe Melo e Martinelli. E ontem eu tive informação de que o John Ares preocupa a comissão técnica. Ele deixou o campo sentindo dores musculares, assim como o Ganso também preocupa, mas o John Ares um pouco mais. Até na comemoração ali com o Luiz Henrique, tem uma hora que ele vai pular, se vocês repararem, ele está mancando. Então, assim, não deve ser nada grave, mas tem algum risco de ter alguma lesão. Então, ele vai ser avaliado hoje, se necessário, vai passar por exames, e o que resta para a gente é torcer para que não tenha nada com o John Ares, tomara que tenha sido só um susto mesmo, e que ele esteja normalmente no treino de hoje, ao longo da semana, que sábado ele possa estar em campo normalmente. Tomara, que é um jogador que vem sendo fundamental para a equipe. Então, assim, qualquer novidade, atualização, ao longo do dia eu vou monitorar, vou apurar e eu volto aqui para informar vocês. Por enquanto, o que resta é torcer para que tenha sido apenas um susto, apenas uma preocupação e nada demais com o John Ares. Beleza? Eu vou falar sobre um assunto aqui que eu já estou querendo, já desde semana passada, abordar com vocês, que é essa situação do Vasco querer jogar no Maracanã. Já aconteceu com o Cruzeiro, né? Teve todo aquele problema, né, com a administração, que hoje é em conjunto entre Flamengo e Fluminense. Né? Tem uma empresa que foi criada para administrar o estádio e houve muita polêmica naquela oportunidade. E o Vasco voltou a solicitar para jogar uma partida pela Série B no Maracanã, devido à demanda que eles têm de ingresso, contra o Sport, dia 3 de julho. Pois bem, né, o dia seguinte, Fluminense Corinthians, sábado, e o Vasco jogaria no domingo contra o Sport pela Série B. A questão é que a administração do Maracanã negou no primeiro momento. O Vasco entrou com uma ação judicial, como vocês devem saber, né, que tem como réus Flamengo e Fluminense. Né, o nome do presidente Mário Bittencourt é citado, assim como do presidente Rodolfo Landim. E o Vasco acabou ganhando na justiça o direito de jogar no Maracanã. Ontem essa informação foi confirmada. Eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui.
de uma matéria que o GE. Globo fez, com a decisão aqui do juiz, dando o ganho de causa para o Vasco. Ele diz aqui: o local pretendido é bem público do estado do Rio e em 2019 foi outorgada permissão de seu uso ao Flamengo e ao Fluminense. Evidente que o termo de permissão vincula obrigatoriamente as partes. Em seu item 3, o referido termo determina que, observada a disponibilidade de datas, será permitido aos demais clubes do estado realizar partidas oficiais no Maracanã. O réu detém apenas o direito de permissão do uso do bem público de forma precária, sendo mero permissionário do complexo e não proprietário. E aí aqui o juiz determinou que a partida entre Vasco e Sport seja realizada no Maracanã. Pois bem, então assim, beleza, o Flamengo e Fluminense têm uma permissão para utilizar o Maracanã, né? Eles não são donos do Maracanã, é um bem público do estado e por isso outros clubes também podem utilizar, dependendo aí das datas. Ok, tudo bem. A questão aí é o seguinte: nenhum outro estádio do futebol brasileiro, eu acredito, tem 3 clubes demandando jogos de um gramado como acontece no Maracanã, né? Por exemplo, o Vasco tem São Januário, o Botafogo tem o Newton Santos, né? Se porventura for necessário o Vasco alugar São Januário para Flamengo e Fluminense, como já aconteceu outras vezes, isso vai ser uma coisa pontual. Não são 3 clubes jogando no mesmo gramado ao longo de uma temporada. Então são situações diferentes aí. E aí o juiz do caso, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, foi o Alessandro Oliveira Félix, leva em consideração apenas uma obviedade, que é o fato do Maracanã ser um bem público e por isso outros clubes podem utilizar, mas não é levar em consideração a questão dos gastos de manutenção, que são altos, por sinal, de uma reforma de um gramado horroroso que já foi reformado uma porrada de vezes, e aí quando isso acontece, o Fluminense, por exemplo, não pode jogar no Maracanã, tem que jogar em outro estádio. Então, assim, eu não vejo problema o Vasco jogar no Maracanã, um jogo ou outro. A questão tem que ser levado em consideração o que há de consequência nisso. Eu acho que o grande problema aí é o gramado, são as condições do gramado, são muitos jogos. E aí depois fica ruim, prejudica quem está jogando ali sempre, que tem como caso o Maracanã, no caso do Flamengo e Fluminense. Não o Vasco vai jogar um jogo ou outro no estádio. Vai prejudicar muito mais os 2 clubes que hoje são os permissionários do estádio, são os clubes que administram o estádio e, portanto, arcam também com as despesas do Maracanã. Então é um absurdo como as coisas são tratadas aqui. Os caras não conseguem fazer acordo para nada. Parece que o Flamengo tentou negociar com o Vasco, oferecer outras datas, o Vasco não aceitou. E aí vem um político dali, um juiz dali, dá uma canetada e pronto. E acabou. É assim que as coisas são resolvidas aqui. Não leva em consideração o bom senso, o contexto de como as coisas estão, como o Maracanã tem uma demanda muito maior do que outros estádios. É claro que o Vasco jogar no Maracanã acaba trazendo lucro para a própria empresa que administra o estádio, porque o Vasco vai pagar só de aluguel R$ 250 mil. Tem lucros com bares, enfim, uma série de coisas. Então, o problema não é o jogo em si, porque o Vasco vai pagar para jogar ali, o Vasco não vai jogar de graça. Só que tem outras questões envolvidas. Repito, eu acho que essa questão do gramado é a principal delas. Pode ter essa questão de rivalidade, porque o Vasco já está de olho no novo processo de licitação que vai haver e quer fazer parte da administração do Maracanã, e provavelmente Flamengo e Fluminense não querem isso. Então já é uma maneira de tentar afastar o Vasco, tentar dificultar. Pode ser isso também. Mas tem que ser levado em consideração, de fato, essa questão do gramado. Por quê? Ou senão, beleza. Então o Vasco entra e já começa a botar dinheiro. Já começa a arcar com os custos do estádio, já começa a reformar gramado. Porque é muito fácil vir jogar um jogo aqui, outro ali, desgastar o gramado e depois, quando estiver ruim e não precisar mais, vai jogar em São Januário. E Flamengo e Fluminense continuam usando o gramado do Maracanã. Então o Flamengo está nessa briga, deve recorrer, inclusive, e o Fluminense não se manifesta, que para mim é um erro. Para mim é um erro.
Porque fica a impressão de que só o Flamengo manda, porque só o Flamengo fala. O Fluminense é real nação também. Eu entrei em contato com o clube e me foi passado que o Fluminense não vai se manifestar. Ok, direito do Fluminense, direito da diretoria. Mas na minha opinião, apenas minha opinião, é um erro. O Fluminense deveria também se posicionar. Se concorda com o Flamengo ou não, ou se concorda com o Vasco. Porque assim, eu já me preocupo com esse processo de licitação que vem aí, porque o Fluminense pode ficar havendo aviso aí, hein? Pode, o futebol tudo é possível. Eu não duvido nada que os caras se unam lá na frente e o Fluminense fica aí de otário na situação. Mas pelo que eu apurei, há uma confiança grande, né, internamente no Fluminense de que o clube vai de fato administrar o Maracanã. Como administrador, em condições iguais à do Flamengo, não como hoje, que é um permissionário, enfim, está ali no contrato, né? Mas vai administrar. Assim, internamente, o clube tem essa confiança de que fará parte dessa nova licitação, desse novo consórcio que vai administrar o Maracanã. Com Vasco, sem Vasco, com Flamengo, os três, com dois, não sei. Não sabemos ainda. Mas há uma tranquilidade em relação a isso. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu só acho que é importante marcar presença e marcar território aí também. É minha opinião. Isso precisa ser debatido. Essa situação não pode ser tratada dessa maneira. Os caras vão lá, dão canetada e se virem aí, para não falar outra palavra. Então, assim, mais uma vez, mostra, e a gente ainda acreditando que vai sair uma liga aí. Os caras não conseguem entrar em acordo com nada, absolutamente nada. E aí vai na justiça, dá uma canetada e pronto. E é isso. E depois, se o gramado ficar uma merda, se tiver uma série de despesas em relação ao estádio, quem vai bancar vai ser Flamengo e Fluminense. É isso. Enfim, para a gente já fechar esse vídeo aqui, galera, não ficar muito longo, o GE. Globo publicou uma matéria sobre um comparativo das vendas feitas na pandemia. E mostrou, vou compartilhar essa tela aí com vocês também, mostrou que o Luiz Henrique está na 13ª posição. Isso aqui é um levantamento feito com valores em euros, porque há uma variação na cotação, né, de acordo com o ano, de acordo com o momento. E aí o Luiz Henrique aparece na 13ª posição, no período de pandemia, tá? 2020 para cá. Beleza? Só pegando o período de pandemia. O Luiz Henrique está aqui, ó, na 13ª posição, uma venda de 8 milhões de euros, mais 5 de bônus, 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. Com esses bônus pode ir para ali para em torno de 70 milhões, mas os bônus não são computados porque, enfim, são bônus e dependem de variáveis, dependem do rendimento do Luiz Henrique. Então, só já chama atenção estar atrás de Pablo Mari, por exemplo, jogador já de 26 anos, foi vendido pelo Flamengo ao Arsenal da Inglaterra, que também custou 8 milhões de euros, mais 8 de bônus. E aqui também, ó, chamou minha atenção o Wanderson, o lateral direito, que era do Grêmio, foi para o Mônaco, 20 anos, 11 milhões de euros, mais 3 milhões de bônus. No fim das contas aqui, vai dar um valor até parecido com o do Luiz Henrique, só que o Grêmio já garantiu de cara 11 milhões de euros. Então, assim, de fato, é uma venda que não dá para comemorar, pela importância do Luiz Henrique dentro do elenco do Fluminense, por esse valor que foi pago. Muitos, como eu disse, vão considerar um valor bizarramente baixo, um valor horroroso, outros vão considerar nem tanto assim, foi razoável, respeitando a opinião de cada um tem uma maneira de ver. Para mim foi ruim, foi muito ruim, só que, gente, essa é a realidade, infelizmente, essa é a realidade. Por isso que a questão da SAF ela precisa ser discutida. Não que o Fluminense vai virar SAF de um dia para a noite, do dia para a noite, mas precisa ser discutido. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo ano o Fluminense vai continuar revelando o jogador, como revela, e vendendo a preço de banana ou vendendo muito abaixo no mercado, porque precisa vender. E quem precisa vender, está desesperado para vender, não vende bem. Muito difícil sair dessa realidade. Né? Infelizmente, o torcedor tem que conviver praticamente toda a temporada
a ver um talento surgindo, um grande talento, e quando começa a se identificar, quando começa a amar o jogador, ele sai. E normalmente não sai por uma venda extraordinária. Pelo contrário, normalmente, né, sai com uma venda muito baixa. Infelizmente, a realidade é essa, e diante da situação, né, com todas as dívidas que o Fluminense tem, com toda a dificuldade financeira que tem, é difícil imaginar algo diferente para os próximos anos. Né? Daqui a pouco o Arthur está vindo aí, está chegando no profissional. Quanto tempo vocês acham que o Arthur vai ficar no Fluminense? Se é que vai chegar o profissional, um jogador como esse. Então, assim, é triste, é lamentável, e eu acho que essa discussão ela tem que vir à tona justamente para que um dia, né, o Fluminense possa ter condições de segurar um jovem talento por mais tempo no profissional e conseguir vendas muito maiores, com valores muito superiores, para aí sim ter times muito mais competitivos no futuro. É importante ter essa discussão, e eu vou trazer essa discussão em breve para vocês também com conteúdo muito importante. É isso. Enfim, deixe aí a opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês concordam, que vocês não discordam. O vídeo já ficou até muito grande, peço perdão, mas eram assuntos importantes que eu precisava de abordar para vocês, de abordar com vocês. Deixa o like aí se você gostou, comente para a gente trocar uma ideia, e ao longo do dia eu volto com mais informações aqui no canal para vocês, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!